Oi, pessoal, boa noite. Estou entrando aqui. Vou esperar um pouquinho, ver se entra mais gente. Boa noite. Ver se vai entrar mais daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Ver se vai entrar mais gente. Bom, sejam bem-vindos à live de desenho de joias. O meu nome é Luciana Prois, para quem ainda não me conhece. Eu sou designer de joias e professora também. E o tema da live de hoje vai ser... Vou falar um pouco sobre o que a gente precisa para criar nossas próprias joias, né? Então, o tema seria tudo para quem quer criar suas próprias joias. Então, eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento do seu próprio estilo, né? Da sua essência, como é que a gente faz essa caminhada, né? Até a nossa própria essência no desenho, né? Mas antes de começar, se vocês puderem compartilhar essa live, e aí a gente consegue atingir, né, mais pessoas e me dá um aviso quando vocês compartilharem para mais pessoas, se puder compartilhar para 5 pessoas, enfim, a gente vai divulgando um pouco mais. Eu vou estar sempre nesse horário de 8 horas, hoje que eu entrei um pouquinho mais tarde, mas eu vou estar fazendo as lives sempre nesse horário. E semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter uma convidada. Mas, bom, vamos falar um pouquinho sobre a live de hoje, tá? O tema de hoje, como eu falei, é esse início do desenho, né? Assim, qual é a dificuldade que a gente tem quando a gente está começando, né, a desenhar e como é que é esse processo, né, até a gente encontrar a nossa essência, o nosso estilo, né, o nosso DNA. São 3 palavras para a mesma coisa, né, que a gente quer dizer. Então, assim, num primeiro momento, a gente tem que pensar, né, por que a gente está fazendo essa busca, porque essa busca ela tem muito do próprio autoconhecimento, né? Assim, por que a gente está buscando, se a gente está fazendo uma transição de carreira, ou se aquilo é um hobby pra gente, um exercício, né? Esse lado criativo, em algum momento, ele tá aflorando, né? E a gente tem que ver qual o caminho que a gente vai dar para ele, né? Então, assim, num primeiro momento, para a gente estar trabalhando, fazendo essa caminhada, né, até o nosso próprio estilo, né, a gente tem que fazer uma porção de questionamentos, né? Se você vai trabalhar com design de joias, desenvolvendo coleções, né, as suas próprias coleções, né, a gente tem que pensar dentro da questão da criação, pensar qual nicho, né, você está querendo atingir, né, que nicho você quer trabalhar, né, especificamente, e que temas você quer trabalhar também dentro desse nicho, né? Então, assim, é possível você estar desenhando aleatoriamente? É possível, mas é mais interessante você ter um foco, né, ter uma pesquisa em cima de um tema que você quer desenvolver, né? Então, aqui, dentro dessa pesquisa, né,
a gente tá buscando o quê? A gente está buscando elaborar um produto personalizado, né? Um projeto que é seu, então é um projeto autoral, né? Então, essa pesquisa tem que estar muito focada nessa questão, né? Nessa questão do autoral, né? Então, o primeiro passo para a gente iniciar seria a própria pesquisa, né, em si. Então, dentro dessa pesquisa, tá incluído o nicho, né, o nicho que você quer trabalhar. Mas dentro num aspecto assim mais amplo, a gente tem pesquisa de mercado, pesquisa de tendência, o tema, né, que a gente vai estar criando, e outras exigências do seu próprio público-alvo, né? Isso tudo está englobado dentro dessa primeira fase, né? Vamos dizer assim. Num segundo momento, aí quando a gente já está trabalhando com a criação mesmo, né? Com o projeto mesmo de criação do desenho, né? A gente aí já passa para um outro caminho, né? A gente começa a parte propriamente dos desenhos, né? Dos esboços, em cima do tema que a gente está trabalhando, e começa a gerar uma série de alternativas, né? Agora, a gente ainda não sabe quais são as alternativas que a gente vai definir para solucionar, vamos dizer assim, aquele problema que é um projeto, né, que você está desenvolvendo, um produto personalizado, tá? Então, a partir dessa geração de uma quantidade de desenhos, aí, a partir dessa, quando a gente fecha essa quantidade de desenhos, aí sim a gente vai fazer uma seleção, né? Então, essa seleção é muito importante, porque é nela que a gente vai estar apostando o nosso DNA, né? Quer dizer, ele é o primeiro passo para você fechar essa coleção, né? Então, aí, quando você fecha, bom, aí você já vai, num terceiro momento, passar para a parte produtiva, né? Para a produção mesmo das peças. Mas aí a produção, você tem que ter especificações técnicas, né? O desenho técnico, se tem pedras, que pedras são, qual tamanho, qual formato. Então, aqui nessa terceira etapa e última, é que a gente amarra todos os elementos, né? Mas aqui eu queria focar mais na segunda etapa, né? Porque a pesquisa assim, é uma pesquisa que todo mundo pode fazer. A gente tem acesso a N, enfim, referências que você pode pesquisar e você pode pegar elementos para estar desenhando, né? Agora, no segundo momento, que é a parte de criação, né, é que a gente tem que parar e realmente avaliar. Eu numa live anterior, eu falei sobre alguns erros que a gente comete quando está começando, e essa questão do plágio, da cópia, é uma questão muito importante. Assim, eu acho interessante você copiar no desenho como exercício, né? Você pode copiar um elemento da natureza, você pode copiar uma joia, copiar uma foto, como exercício, eu acho bom, né? Mas quando você vai partir para o seu projeto, né? Para o seu projeto autoral, aí não, aí a gente vai buscar, e isso é uma coisa que leva tempo, né? Não é uma coisa assim de um dia para o outro, né? É uma busca
que tem muito a ver com a sua busca mesmo pessoal, né? Que tipo de trabalho você quer fazer, qual tipo de peça você quer fazer, se você quer trabalhar com qual elemento, se é uma coisa geométrica, se é uma coisa orgânica, enfim, se você tem um nicho específico, né? Se é uma coleção para criança, ou se é uma coleção, enfim, um trabalho para noivas, enfim, são todos aspectos que a gente precisa pensar, né? Nessa etapa da criação. Olha, eu queria que se tiver surgindo pergunta, vocês podem ir perguntando, tá? Não tem. Eu vou respondendo aqui conforme a gente for conversando. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do desenvolvimento, do desenho, da coleção? Bom, então vamos falando. Depois vou mostrar aqui alguns desenhos e aí a gente vai exemplificar um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim, quando a gente está trabalhando a questão do conceito, né, da nossa coleção, existem algumas maneiras de trabalhar, né? Você pode estar trabalhando utilizando elementos como palavras ou como imagens. A gente pode fazer um painel semântico, né? Ou também conhecido como mood board, né? A gente pode fazer ele no computador com imagens, ou pode fazer uma colagem, né? Uma colagem de elementos que estão ali dentro do tema que você quer trabalhar, né? Então, se você quer trabalhar um tema, enfim, que tem a ver com a natureza, você vai buscar fotos, vai buscar elementos, vai buscar texturas, e tudo isso você vai montar aquele painel, que também pode ter palavras, e você monta. Eu gosto muito da própria colagem mesmo, da colagem material, né? Mas a gente faz bastante no computador. Então, esse painel semântico, né, ele é uma referência em imagens, né, para você dar um pontapé inicial nos desenhos, né? Então, nesse caso aqui, que é uma coleção sua, né, uma coleção autoral. No caso de você for fazer um trabalho para uma empresa, aí provavelmente você vai ter o briefing da própria empresa, né, o tema, uma definição assim mais específica do que é o seu trabalho, né, o que você vai desenvolver. Normalmente, o ideal é esse, né, é você ter aquele briefing para você estar seguindo, né. E no caso da tua coleção, o briefing, no caso, é seu, né? Então, você que vai estar fechando ali aquela coleção, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns desenhos para a gente estar exemplificando um pouco. Olha, aqui tem algumas peças que foram desenvolvidas a partir de um elemento orgânico. É uma peça são peças que tem brilhante, né? Mas a ideia era utilizar esse elemento, e aqui eu tenho 3 opções, mas vou usar só para ilustrar essa questão, né, do tema dos elementos, né? Aqui, por exemplo, vamos ver se vai dar para ver bem, né? Seria essa forma
irregular aqui, orgânica, né? E ela está toda cravada. Então ela foi utilizada de 3 formas, né? Aqui ela foi utilizada numa peça mais alongada, e aqui ela foi utilizada como sendo uma cabeça, né, de brinco, né? E aqui são 2 e aqui são 3. Então são 3 opções diferentes com o mesmo elemento, né? Isso aqui dentro de uma coleção, né? Aqui, esse outro exemplo, são ideias para uma argola grande, né? Então, a ideia é que ela realmente fosse muito grande e utilizando alguns pingentes conectados a ela, né? Então, nesse caso aqui, tem os modelos de argola, né? Que elas são bem grandes, né? E elas têm uma corrente com um pingente embaixo, né? Esse pingente é todo cravejado. Então aqui já teriam as opções de pingente que seriam adaptados naquelas argolas grandes, né? Então, assim, aqui realmente tinha um briefing, né? A especificação era essa, para desenvolver esse tipo de peça, né? Agora, no nosso caso aqui específico para desenvolvimento de uma coleção, aí a gente é que tem que definir, né? Que pedra a gente quer usar, que material a gente quer usar, qual o valor, né, de cada peça, e aí a partir disso a gente começar a desenhar, né? Mas antes disso, né, bem antes da gente estar fechando todos essas coisas assim que são bem, vamos dizer assim, bem objetivas, né, bem produtivas das peças, a gente precisa trabalhar o nosso desenho, né? Então, como é que ele começa? Como é que aquela inspiração começa, né? Como eu falei, a gente pode usar um mood board, pode, um painel semântico, mas a gente pode estar se inspirando em muitas coisas, assim, né, formas, elementos da natureza, uma música, um poema, um texto, todas essas coisas estão aí para a gente perceber e para a gente se inspirar nelas e estar desenvolvendo o nosso trabalho, né? Então, assim, em termos criativos, eu acho que a gente não deve se prender muito, não. Deve realmente buscar da forma mais livre possível, né? E daí só depois, quando você vai já definir mais para o final, aí você começa a ir aparando, né? O que precisa ir aparando, né? Depois aí a gente finaliza o desenho, né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Façam perguntinhas, por favor. Tem alguém aí para perguntar alguma coisa? Oi, oi. Então vamos continuando. Ninguém quer perguntar, não? Sério? Uma pergunta sobre algum desenho, alguma... Vamos lá. Então, eu acho muito importante também, antes dessa parte produtiva, né, além da parte criativa, a gente pensar em desenvolver um portfólio, né? Que esse portfólio... Oi, tudo bom?
esse portfólio, ele pode ser a nossa coleção, né? Então, a gente pode desenvolver, a partir desses nossos desenhos, desenvolver um portfólio que pode ser um portfólio que você vai apresentar, né? Esse aqui é o meu trabalho, ou um portfólio que futuramente você vai desenvolver aquelas peças, né? Então, é muito importante você para desenvolver esse portfólio e esses seus desenhos, você passar a ter o hábito do desenho, né? Então, assim, quando a gente começa, a gente tem um pouco de dificuldade, a gente ainda não está muito familiarizado com os materiais, mas o ideal é que a gente todo dia pratique um pouquinho, tem aquele espaço ali reservado, aquele tempo reservado, né? E eu recomendo muito que a gente faça um diário, como se fosse um diário mesmo, um caderninho, um sketchbook pequeno, e faça um diário visual, né? Assim, o que seria o diário visual? Seria um caderno de desenho que você vai todo dia anotar as ideias que vão surgindo, mas anotar do jeito que você sabe, né? Anota, desenha, anota, escreve, recortar uma coisa que você viu, ou uma coisa uma folha que caiu no chão e você gostou, ou enfim, todas as informações que você achar e que estão te passando alguma ideia para depois você desenvolver. Então, aquele seu caderno, ele vai ser um diário, né, onde você vai estar documentando tudo isso, né, tudo que você quer juntar para depois aquilo se transformar em alguma coisa que às vezes a gente nem sabe, ou muitas vezes sabe, mas não sabe a maneira ideal de representar, né? Então, assim, eu recomendo que você represente da maneira que você sabe, né? Faz a anotação, faz um desenho, anota, eu vi isso aqui, eu vou anotar. E depois, esse caderno, ele vai ser uma fonte, assim, inesgotável de informações para as suas ideias, para as suas coleções futuras, né? Então, eu acho muito importante você fazer o diário, né? E pode ser um caderno pequeno, pode ser um caderno grande, pode ser um A5, pode ser um caderno A4, enfim. Pode ser pequenininho, uma caderneta, desde que você esteja sempre com ele, né? Porque às vezes a ideia vem numa hora assim que a gente não tá nem esperando muito, né? Então, faça essas anotações, faça isso virar uma rotina, né? E aí, quanto mais você fizer, mais vai surgir ideia, né? É uma coisa assim da prática mesmo, né? Aquilo vira um pensamento visual, né? Então, todo dia você fazendo todo dia um pouquinho, aquilo aos poucos vai começar a contar uma história para você, né? E aquilo vai estar soltando o seu lado criativo mesmo, né? Então, assim, eu acho super importante o diário, fazer o diário, né? E aí eu recomendo, sim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo que vai começar a desenhar, e que as minhas alunas, todo mundo, eu recomendo, a primeira coisa é fazer as anotações, o caderno, o diário visual, né? E aí você pode trabalhar com o material que você quiser, com lapiseira, com lápis de cor, enfim. O diário tá ali aberto para qualquer material, né? Então essa seria a melhor recomendação assim para quem quer começar, né? E muito importante também fazer também exercícios de observação, né? Se você vai desenhar,
é muito importante também você estar fazendo desenhos de observação, né? Desenhos que você pega um objeto e olha e tenta desenhar, né? Então, pode ser uma joia, pode, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Que você pegue e faça esse exercício, mesmo tendo dificuldade, não tem problema, faz esse exercício, que também vai ser bom para você estar dominando, né, o material. Oi, Alcione, tudo bom? Agora que eu te vi aqui. E aí, gente, podemos dar uma pausinha para alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Alguém quer perguntar? Bom, gente, deixa eu falar aqui. Eu vou fazer outra live amanhã, né? Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre desenho também, continuar o assunto do desenho de joias. Vou mostrar mais alguns desenhos também. Na semana que vem a gente tem uma convidada na terça-feira, que é uma outra designer, e a gente vai bater um papo também sobre design de joias. E bom, o que mais? Ninguém quer perguntar hoje, gente? Então, vamos lá. Hoje acho que não vai ter pergunta, não. Bom, então eu vou fazer uma conclusão aqui sobre essa questão de DNA ou marca e estilo, né? Seu estilo na joalheria, né? Então, assim, quando você trabalha para sua marca pessoal, esse DNA vai estar sempre em construção, ele vai estar sempre sendo modificado, sempre evoluindo, e essa sua criatividade vai estar sempre conectada com o seu autoconhecimento, né? Então, assim, não tem como uma coisa andar separada da outra, né? Agora, se esse seu trabalho for voltado para empresas, não for o seu trabalho da sua marca, né? Qual é a diferença, né? A diferença é que você vai se adaptando ao perfil da empresa, né? Ao briefing da empresa. Então, você vai usar a sua criatividade em função do que está sendo pedido, né, pela empresa. Então, assim, você não vai criar exatamente de forma autônoma, né, de forma independente. Você vai estar sempre com foco no briefing da empresa, né? Então, a gente tem essa diferença muito grande entre um briefing e outro briefing, né? Uma linha autoral e uma linha empresarial, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, de qualquer maneira, eu queria enfocar assim, que não tem como fazer a coisa com imediatismo, né? Assim, eu quero resultado imediato. Imediato a gente não tem resultado. A gente tem resultado a partir de um certo tempo, né, de trabalho e um certo tempo de trabalho manual, né, da sua mão mesmo tá acostumando com aquele desenvolvimento, com aquele material, enfim. Então, assim, precisa de um tempo, né, para a gente estar desenvolvendo isso, e é um desenvolvimento contínuo, né? Então é isso, gente. Eu vou continuar essa live amanhã, vamos continuar
conversando sobre o desenvolvimento, né, autoral e sobre o início do desenho. E aí eu queria convidar vocês, né? Tem o meu canal no YouTube, que é o meu nome, Luciana Preus, Preu2S, tá lá o canal. Tem vários vídeos lá, tem tutoriais, tem lives, tem eu falando sobre os meus livros, tem vários vídeos lá, né? E aí na próxima live a gente continua, tá? Quem quiser repostar ou me marcar na live, depois eu reposto também e marco. E aí eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo hoje e pedir para vocês continuarem acompanhando. Eu tenho um conteúdo diário no meu Instagram e também nos stories. Eu estou sempre mostrando meus desenhos, os desenhos que eu estou desenvolvendo, falando também sobre meus cursos e os livros também, né? Para quem não conhece, o desenho técnico de joias e o joias, gemas e mandalas para colorir, tá bom? Então, obrigada, gente, boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário, 8 horas.